Eu quero aqui começar com uma oração, né? Quero trazer aqui para a meditação dos meus irmãos uma palavra da parte do Senhor, glória a Deus. Algo que nós temos vivido, algo que nós temos visto muito no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes, queridos, eu quero começar com a oração. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, é na autoridade do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que eu te apresento esse momento, Senhor, em oração. E te convido, querido amigo Espírito Santo, para que o Senhor venha tomar conta deste momento, Senhor. Que esse momento, Senhor, de reflexão da Tua palavra, Senhor, seja de extrema importância para as nossas vidas, Senhor. E eu te peço, amigo Espírito Santo, prepara os nossos corações nessa hora, como terra fértil, Senhor, para recebermos a Tua palavra. E a mesma, Senhor, vir germinar, brotar e produzir frutos, Senhor, nas nossas vidas. Fica conosco, Senhor Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só dar uma baixadinha aqui no som, irmãos. Aleluia. Queridos, o que acontece? Ultimamente o Espírito Santo de Deus, ele tem falado muito comigo acerca de... a gente tem dado importância para vozes que muitas das vezes essas vozes, ela não é do Espírito Santo, não é o Espírito Santo que fala, né? E a gente tem dado muita importância para esse tipo de coisa e isso tem nos feito mal, né? Eu quero ler aqui para os irmãos uma passagem bem conhecida que fica em Gênesis, capítulo de número 3, que vai falar da tentação, né, e da queda do homem. Que diz assim, o capítulo número 3, versículo 1 de Gênesis, que vai falar sobre o diálogo que Eva teve com a serpente. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comeres dele, se abrirão os vossos olhos, e serei como um Deus, sabendo e conhecendo o bem e o mal. Irmãos, você observa que aqui teve um diálogo? Você observa que aqui teve uma conversa entre a serpente e Eva. Mas esse diálogo, essa conversa, ela só continuou, ela só aconteceu porque Eva parou para dar ouvido à serpente. Olha o que o texto diz, olha. A serpente era mais astuta, a serpente era mais inteligente, né? Ela tinha ali as suas maneiras de atrair Eva. Então, quando ela consegue atrair a atenção de Eva, o texto diz que Eva vai dialogar com a serpente. Olha aqui o momento, olha aqui onde está o perigo. Eva só foi enganada pela serpente porque Eva parou para dar ouvido à serpente. Se Eva não tivesse parado para escutar o que a serpente estava falando, Eva ela não teria sido contaminada. Eva ela não teria sido enganada. E aí você conhece a continuação do texto. Eva ela é enganada pela serpente porque ela foi dar ouvido para o que a serpente disse. O que a serpente diz? Olha, Deus disse que vocês não poderiam comer, não foi assim? Ela disse sim, nós poderemos comer qualquer fruto, menos esse que é do conhecimento do bem e do mal, tá? E aí o que acontece? A serpente diz, não, Deus ele não quer que vocês tenham o mesmo entendimento que ele. Deus ele não quer que vocês tenham conhecimento de coisas que ele conhece. Então a Eva está ali dialogando com a serpente. Então a serpente ela está contaminando a mente de Eva. A serpente ela está tendo uma influência diretamente nos pensamentos de Eva.
Então, por mais que Eva tivesse uma opinião formada, por mais que Eva tivesse uma decisão formada ali acerca do que ela tinha que fazer, né, obedecer a Deus, porque ela parou para dar ouvido, ela foi influenciada. Pelo fato dela ter parado para dialogar, Satanás conseguiu entrar na mente dela e contaminou ela. Aleluia. A ponto de que ela comeu do fruto, porque ela foi contaminada pela voz da serpente. E queridos, se nós trazermos para o dia de hoje, a gente tem visto tanta gente, tantas pessoas dando ouvidos para a voz do diabo. Para a voz do diabo mesmo. As pessoas, nós estamos vivendo, queridos, uma geração distraída. A gente está vivendo uma geração distraída, onde o celular ele é mais importante do que a oração, onde a correria da nossa vida ela é mais importante do que o relacionamento que nós devemos ter com Deus. Então a gente vive uma geração de distrações. Falar em jejum ficou escasso. Leitura da palavra do Senhor, examinar as escrituras, ficou escasso. Nós estamos vivendo costumes e isso é perigoso, queridos, porque quando a gente vive esses costumes, é onde Satanás ele consegue roubar o propósito da salvação que está sobre nós. Quando a gente prioriza os costumes, quando a gente prioriza essa geração de distração, é onde Satanás ele consegue roubar de nós o propósito da salvação, né? Eva, ela foi contaminada pela serpente, mas a Bíblia diz que o pecado ele veio pelo homem, né? Por Adão. Adão foi quem pecou, porque a mulher, ela contaminada, enganada pela serpente, ela foi lá e conseguiu convencer Adão a comer do fruto, e Adão foi lá e comeu. Então assim, quem pecou foi Adão, porque Deus não falou com Eva, não coma do fruto, Deus falou com Adão. Deus chamou foi Adão para as conversas. Então era Adão que tinha se relacionado diretamente com Deus. Eva, ela transgrediu. Por que ela transgrediu? Porque ela sabia que não podia, mas mesmo assim ela fez. Quando nós, querido, temos consciência de algo está errado na nossa vida, quando nós sabemos que aquilo não é certo, não é coerente, não condiz com a palavra de Deus, mas mesmo assim a gente faz, isso é incoerência, isso é transgressão com a palavra de Deus, tá entendendo? Então assim, quem pecou foi Adão, mas Eva transgrediu. Mas Eva transgrediu porque ela parou para dar ouvido. Se ela não tivesse parado para dialogar com a serpente, ela não tinha sido influenciada pela serpente. Amém? E com isso, nós estamos perdendo, querido, a nossa identidade profética. Quando nós paramos para dar ouvidos à voz do diabo, a gente perde a nossa identidade profética e a gente fica desprotegido. Por isso que Paulo ele vai falar na carta aos Efésios, se revistam das armaduras espirituais. Coloquem o capacete da salvação. O capacete da salvação é para guardar a sua mente. É para livrar a sua mente desses dardos inflamados, desses ataques do diabo. Tem muita gente dando ouvido para a voz do diabo, irmãos. O diabo, ele é sarcástico. Ele vem na mente, porque ele sabe que se ele contaminar a tua mente, ele vai conseguir contaminar todo o teu corpo. Às vezes você para dar ouvidos a certas vozes, você fica doente de tanta coisa que você escuta. O diabo ele tem o poder de influenciar a minha e a tua mente, a ponto de a gente adoecer. Você deve conhecer alguém no seu meio ou na sua família que quando para dar ouvido, para escutar, a pessoa diz, meu Deus, eu escutei tanta baboseira que eu fiquei triste. Às vezes você escuta. O diabo ele usa pessoas, irmãos. Aquela pessoa que está dando legalidade para Satanás, Satanás vai usar. Satanás ele não tem misericórdia. Satanás ele não tem pena de mim e de você. Se ele puder destruir, ele vai destruir. Aleluia. Então aquela pessoa que está dando legalidade para Satanás, para demônios, os demônios vão usar, irmãos. Os demônios vão entrar com tudo. Então os demônios eles usam as pessoas para nos atingir.
E se você não tiver protegido, se você não tiver alicerçado, se você não tiver na rocha, firmado na palavra, se você não tiver uma cobertura espiritual, se você não tiver revestido de oração, de jejum, meu irmão, você cai. Porque o que a palavra de Deus diz? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então ninguém é forte 100%. Ninguém é a quarta pessoa da Trindade. Então nós precisamos estar constantemente buscando revestimento no Senhor. Então Satanás, ele usa de pessoas que dão legalidade para nos atingir. Então é o que o Espírito Santo de Deus, ele tem falado comigo fortemente nesses últimos dias. Tem gente dando ouvido para a voz de Satanás. Tem gente parando para dialogar com o próprio diabo, irmãos. E isso é sério. Isso é sério porque a gente acha que não tem nada a ver, que é só um irmão, que é só um irmão, é só uma pessoa que é carente de oração, é só uma pessoa que tá precisando da palavra do Senhor. Sim, irmãos. Todo aquele que está fora do caminho do Senhor é alguém que está cego espiritualmente. Nós precisamos sim, nós como igreja, como cristão, nós temos, aleluia, o compromisso de evangelizar. Nós temos a responsabilidade de apresentar o evangelho para essa pessoa. Porque o que a palavra diz? Conhecereis a verdade e a verdade é quem vai libertar. E o diabo, ele não quer que você tenha acesso à verdade. O diabo, ele não quer que você tenha acesso às escrituras, porque ele sabe que uma vez você tendo acesso a essa verdade, você pode ser livre. Você vai ser liberto através do sangue de Jesus. Então tem muita gente, sim, que aleluia, que está dando ouvido porque acha que é carente, porque acha que é coitadinho, porque acha que é coitadinha. E não, irmãos. E não, irmãos, muitas das vezes essa pessoa está sendo influenciada por demônios, pelo diabo mesmo. E ela está sendo influenciada porque ela está dando legalidade. Ela está sendo influenciada porque ela está deixando ser usada por esse espírito. A gente tem um exemplo na Bíblia de rei Davi, e o tempo todo o rei Davi tendo misericórdia de Saul, o tempo todo o rei Davi intercedendo a Deus pelo rei Saul. E o rei Saul só desagradando a Deus, e o rei Saul só desobedecendo a Deus, até que um dia Deus chega para chamar Davi a atenção e dizer: ei, Davi, até quando tu vai ter dó de Saul, Davi? Até quando tu vem a mim pedir por Saul, Davi? Sendo que eu já rejeitei ele, Davi. Faz tempo, Davi. Então nós precisamos, irmãos, ter mente. Nós precisamos ter sabedoria. Porque quando nós temos sabedoria, nós temos a riqueza, a prosperidade de tudo aquilo que a gente precisa. O que Salomão pediu a Deus? Salomão pediu a Deus sabedoria. E através da sabedoria veio a riqueza. Então tem gente focado, aleluia, no que não é para focar. Tem gente dando muita importância naquilo que não tem necessidade, irmãos. Pare de estar dando ouvido a vozes que contaminam a sua mente. Pare de estar ouvindo pessoas que só te puxam para o lado da maldade. Pare de estar dando ouvido a pessoas que só falam mal dos outros. Não tem aquela pessoa que só liga para você para dizer: ei, irmã, a fulana, eu fiquei sabendo do cicrano, não sei o que. Corta o mal pela raiz, irmão. Para com isso. Para de estar dando ouvido para a serpente. Todas as vezes que nós dermos ouvido para a serpente, nós seremos contaminados por ela. Porque a voz do diabo, ela contamina. Aleluia. A voz do diabo, ela tem o poder de nos contaminar, de nos fazer ir contra a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que não está junto comigo, aquele que não junta comigo, esse espalha. Então, se não está comigo, meu irmão, está contra mim. Se eu sirvo a Deus, se eu vivo de obediência, se eu vivo debaixo da palavra do Senhor, aleluia, e aquela outra pessoa, ela não profere a mesma fé que eu, ela não está debaixo dos mesmos princípios que eu, então ela está contra mim, então ela está espalhada. Por que é que eu vou parar para perder o meu tempo com uma pessoa que não está vivendo os princípios de Deus, meu irmão? Isso é perigoso demais. Ah, mas eu vou, não tem essa não, eu não vou cair não, eu já estou vacinada. Ah, mas eu escuto, eu paro para ouvir, não vai me influenciar não, irmã, porque eu já tenho maturidade. Vai nessa, vai nessa. A gente deve correr, fugir dos perigos de Satanás. A gente deve correr da maldade do diabo, do pecado.
Ninguém é forte o suficiente, irmão, para conseguir enfrentar um pecado. Tem alguma coisa errada, irmão. Sai de perto. Vai ler a palavra do Senhor, vai orar. Se você vê que aquela pessoa, aleluia, ela está sendo influenciada, se você vê que aquela pessoa, ela não está, aleluia, nos caminhos do Senhor, vai orar por ela. Vai pedir misericórdia pela vida dela, mas para de estar dando ouvido à voz do diabo. Todas as vezes que você der ouvido para a voz do diabo, aleluia, você corre o risco de ser contaminada. Você corre o risco de ser influenciada. Eva foi influenciada pela serpente porque Eva parou para ouvir a serpente. A serpente contaminou a mente de Eva. E Eva foi lá e fez o que não era para fazer. Todas as vezes, queridos, que nós estamos desprotegidos da palavra do Senhor, todas as vezes em que nós estamos desprotegidos das armaduras do Senhor, nós abrimos portais no mundo espirituais, onde demônios têm legalidade. Todas as vezes que você abrir um portal no mundo espiritual, o demônio vai entrar na sua vida. E a sua mente, ela é um portal. A sua mente, ela é um portal. Por isso que você tem que colocar o capacete da salvação. Todos os dias nós precisamos nos libertar de algo. Todos os dias nós precisamos fazer renúncias. Faça uma análise de você mesmo e veja o que você precisa renunciar. E renuncie. O processo começa em você. O processo começa em mim. Se nós tivermos esse autoentendimento de que primeiro é em nós, depois é no outro, a coisa fica mais fácil, irmão. O processo fica menos dolorido. Então, eu tenho visto, muitas pessoas têm vindo até a mim, têm me ligado, têm mandado mensagem, entristecidas, doentes, porque pararam para dar ouvido à voz do diabo. E a palavra de Deus, hoje para mim e para você é essa. Pare de ouvir a voz do diabo. Pare de estar dando ouvido para vozes estranhas. Se você se aprofundar na palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz? A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Então, quando vier uma voz estranha, quando vier uma voz, você vai saber na hora, não, aqui não é de Deus. Não, irmão. Irmão, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito Santo, na hora, ele te avisa. Quando você tem relacionamento com o Espírito Santo não te deixa ser enganado, irmão. Se relacione com o Senhor Espírito Santo. Chame ele para sentar na sua mesa. Converse, tenha intimidade com ele. Porque é ele que vai abrir os teus olhos. É ele que vai te avisar e dizer: olha, filha, não vai por aí, porque o caminho não é esse. Olha, filha, não dá ouvido para o que estão dizendo. Aleluia. Porque não é porque não aconteceu que não existe promessa. Não é porque ainda não gerou que não existe promessa. Aleluia. Tem gente dando ouvido para a voz de Satanás e está esquecendo da promessa que Deus fez. Todas as vezes que nós dermos ouvido, dermos importância para o que o diabo está falando, a gente vai esquecer do que Deus prometeu. Porque a voz do diabo, ela rouba a voz divina. O diabo, ele contamina a nossa mente. Amém? Então é isso, queridos, que eu quero trazer para vocês na manhã desse dia. Que nós venhamos refletir acerca de pessoas com quem nós estamos nos relacionando. Irmãos, chegou o tempo de ser ou tudo ou nada.
Chegou o tempo de ser ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Baal. Até quando? Até quando nós vamos brincar de ser crentes? Até quando nós vamos ser religiosos e deixar de dar ouvido para o que Deus está falando? Até quando? Então ouça mais a voz de Deus. Amém? Então é essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Se posicione diante de Deus. Tome essa decisão na sua vida. Arranque a raiz maligna que tem crescido dia após dia. Tudo aquilo, querido, que nós achamos que não tem nada a ver, é onde Satanás ganha terreno. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você reflita sobre essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Venha bradar dentro de você. Assim como ele falou e bradou dentro de mim. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz.